Seres de luz amados, bom dia. Gratidão a essas vidas, essências divinas. Eu sou amor, sou perdão, sou gratidão. Sou misericórdia, sou compaixão. Cura, bênção, libertação, consagração. Leis superiores, confiança no divino, na fonte, no centro, na essência divina. Fazemos tudo desapegado do resultado, semente plantada hoje, ou solo arado hoje, pertence à eternidade, não pertence a nós. Pensa naquilo que mais traga amor genuíno ao seu coração, seja o que for. Pensa nesse amor. Permita que ele expanda a todo o seu círculo de ação como essência divina, em todas as suas versões, e cada versão vive numa linha de tempo diferente, de vidas passadas, futuras, simultâneas, alternativas, multiverso, emaranhados quânticos. Você tem muitas versões. E cada versão vive isso, essa multidimensionalidade. Cada versão compreende uma única linha de tempo de vidas passadas, futuras, simultâneas, alternativas, multiversos, emaranhados quânticos, para que compreenda profundamente tudo que aconteceu no reino que o fez cair. Precisa dessa grandeza para se ter essa compreensão no mundo dos mortos. E o cosmos inteiro é morto, não vive a vida real. Em nenhuma dimensão se vive a vida real. Isso foi algo trago pelas forças contrárias à evolução, para que você fosse numa linha ilusória de espiritualidade e despertar. O cosmos inteiro é morto, mas há um plano de restauração da vida num patamar acima que fez o reino cair. Permita que esse amor abranja todos os setores da sua vida, dessa multidimensionalidade, incluindo aqui na sua versão, nessa versão, todos do seu círculo de ação, em todas as vidas passadas, futuras, simultâneas, alternativas, multiversos, emaranhados quânticos, de todas as suas versões, incluindo família, parentes, amigos, pessoas do trabalho. Quantos trabalhos, quantas profissões você teve em todas as versões, ao longo de vidas passadas, futuras, simultâneas, alternativas, multiversos, emaranhados quânticos. Praticamente todas que já se imaginam. Os conhecidos em todas as versões, a você mesmo em todas as suas versões. Permita essa expansão desse amor. Lei superior do amor, suprimento. O amor é suprimento de todas as verdadeiras necessidades de uma vida, onde quer que ela se encontre. Permita que esse amor seja o suprimento incondicional para todas as vidas. Permita essa expansão. E na visão que eu tenho nesse momento, meu ser interno, a minha essência divina está de frente de mim, me observando. Então permita a expansão desse amor, suprimento a tudo. O seu círculo de ação é imenso, emaranhados quânticos mesmo. Permita que esse amor alcance toda a vida, presente em toda a natureza do reino, a vida presente em todos os desdobramentos
da natureza do reino. A vida presente em todos os reinos da natureza do reino. Permita que esse amor se expanda, além de seu círculo familiar e amigos, conhecidos. Permita que alcance todos da região que você mora, do bairro que você mora, da cidade que você mora. Toda a vida presente em todos os reinos da natureza cósmica. Permita essa expansão a todos da cidade que você mora, seja pequena ou grande. Seja pequena ou grande, a todos. A todos do estado que você mora, a toda a vida presente em todos os reinos da natureza do estado que você mora, a vida presente em todos os reinos da natureza do país que você mora, o país inteiro, seja ele qual for. Permita que esse amor seja tão grande, divino, poderoso, desse período de suprimento, que alcance o planeta Terra inteiro em todas as suas versões, em todas as suas versões. Independente de quantas versões sejam, independente da história que cada versão conhece, de vidas passadas, futuras, simultâneas, alternativas, multiversos, emaranhados, quânticos. E tem uma versão ali, na primeira encarnação do universo, em todas as suas versões. Consciência feminina, consciência masculina, consciência Gaia, representando polaridade feminina cósmica, Melquisedeque, polaridade masculina, representando toda a polaridade masculina do reino cósmica e aqui. E nessa representação, e nessa vivência, que é o lembrar da consciência Gaia, que é a consciência feminina presente em todos os reinos da natureza cósmica e aqui. Essa polaridade feminina, ela vive a gestação de todo o processo de cura, independente de quantos bilhões de anos seja esse processo que vamos vivenciar a cura. Esse bebê só nasce para iniciar o processo da ressurreição. Essa criança, esse bebê que Gaia gesta, só nasce no momento que iniciarmos o processo de ressurreição. Lembrar do reino como um todo. Este é o processo da ressurreição. Lembrar o reino como um todo, compreender o que nos fez cair e nos desenvolver num processo além reino. Esse é o bebê, que a polaridade mais feminina em todo o cosmos vive. Não é um processo apenas de gestação terrena, é um processo além. E todo ser feminino, de polaridade feminina no cosmos, está sendo convidado a esta gestação. Com todo o representante da vida feminina no planeta, está sendo convidado a gerar esse bebê, a gerar essa cura. E frisamos, esse bebê só nasce no momento que entrarmos no processo de ressurreição. Esse bebê só nasce aí. E o papel do masculino cósmico, o masculino cósmico, apoiar incondicionalmente esse processo do feminino em sua gestação de cura, pacientemente ali, junto, ancorando,
uma palavra que eu não gosto de dizer, mas é bem isso, seu guardião, a âncora desse processo, está ali, presente, em presença e verdade, integralmente. Esse amor suprimento em nós, fluido, a partir do nosso coração, do nosso plexo solar, expande. Agora é a consciência solar, Mayuna. Estamos diante da sua imensa consciência, que busca trazer movimento a toda a vida presente aqui nessa versão, que é uma versão compacta do reino, em todos os seus momentos, antes, durante e depois da queda. Essa versão Terra é compacta, tem a história inteira do reino nessa versão, história inteira do reino, história do início da queda, como foi, e a história de depois queda, morte. Essa morte que estamos vivenciando hoje. E a morte física, como a conhecemos, não nos liberta de absolutamente nada. Esta é uma realidade cósmica, onde todos, em todos os seus níveis, estão inseridos. Creia você ou não. O Sol, conhecido como Mayuna, regente solar, encarregado de trazer movimento para essa versão compactada do reino. E ele o usa de todos os meios, ancorado em todos os representantes da vida planetária. Quando você tem conscientemente uma abertura ao regente, seus processos são acelerados. Seus processos são acelerados. Mas você tem que, dentro da lei superior da misericórdia divina, ter suporte necessário para que os seus processos sejam acelerados. Senão a lei superior da misericórdia divina não permite, mesmo que você diga, eu quero. Disponível para nós fazer os nossos desenvolvimentos, de lembrar, não é se tornar um ser melhor, é ser aquele ser que você era antes da queda e ir além. É lembrar todo o processo de restauração da vida é ancorado em lembrar quem verdadeiramente você é. Todo o processo de restauração da vida é restaurar a sua história. Restaurar a sua história. Restaurar. E Arcanjo Miguel, a partir da segunda encarnação, colocou os véus de esquecimento para que a nossa própria vontade e determinação os rasgue. E rasgando esses véus impostos pelos arcanjos, a gente vai lembrando. É um processo de ajuda, dentro da lei superior da ajuda. Esses véus de esquecimento, as penas impostas entre a primeira e a segunda encarnação, a partir da segunda encarnação, as penas impostas, ou seja, um movimento ostensivo de te ajudar a refletir, pensar, lembrar, ir além, ir além, ir além, ir além. Nossa consciência expande nesse amor suprimento até a consciência da galáxia. Até a consciência da galáxia. Que a galáxia trabalha em nós.
Não sabemos, ou eu não sei ainda. A nossa consciência, através desse amor suprimento, partindo do nosso plexo solar, do nosso coração, expande a consciência deste universo, nascido para ser o restaurador da vida. Fios finíssimos de grãozinho de areia de praia descem sobre toda essa versão compactada do reino aqui, buscando o núcleo celular daqueles que se abrem às transformações necessárias para que a sua história seja reposta em você. A sua história. Quem você é. Quem de fato você é. Mãos invisíveis do próprio universo trabalhem em nós com a nossa autorização interna, trazendo para nós todas as perspectivas de aprendizados necessários. O universo faz uma leitura fidelíssima de todas as vidas, trazendo para essas vidas aquilo que é necessário para aquele momento que você possa suportar, ou que a vida possa suportar, ou na morte. Isso nós possamos suportar, a vida presente em todos os reinos da natureza consiga suportar, diante a leitura fidelíssima que faz de cada um, dentro do plano de restauração da vida, ancorado primordialmente na regente dos espelhos do cosmos, Taikuma, conhecida na Terra como Virgem Maria. Esse amor suprimento expande além este universo, buscando a união com todos os universos criados a serviço do plano. Esse universo criado, ele é multidimensional. Existem ínfimas versões dele mesmo. E quando você olha para outros universos, você está olhando para este universo, em suas outras versões. O cosmos inteiro é versões deste universo. Não existe nada separado deste plano de restauração da vida. Não existe nada separado desse plano de restauração da vida, ancorado na regente dos espelhos do cosmos, uma das suas versões, trabalhando em todas as versões desse universo, conhecida nessa versão compactada como Virgem Maria. A consciência, impulsionada pela essa expansão do amor suprimento, expande ao reino. Expande ao reino. E eu estou vendo o feminino ancorando em todas as versões, fazendo trabalhos, muitas vezes, totalmente diferenciados. E o ser feminino que eu vi, ele está amparado, ancorado ali, num tom que foi de uma versão que eu vi do Cristo, ancorado no tom violeta, mais puxado para o azul, com o qual estou trabalhando mais amplamente nesse momento, esse raio cósmico de transmutação de energias, da transformação necessária à lembrança. Esse amor suprimento expansivo alcança o reino em todas as suas versões, alcança além reino em todas as suas versões, alcança Taikuma, a Virgem Maria em todas as suas versões,
alcança o Cristo cósmico, Sananda, Samana, muitos nomes para o mesmo ser, o alcança em todas as suas versões, alcança Legião Angélica em todas as suas versões, alcança os arcanjos, Arcanjo Miguel em todas as suas versões. É o alcançar em todas as suas versões. E para cada trabalho de transmutação e transformação da energia, essa energia transmutadora assume nuances diferentes de violeta com azul, mas é sempre violeta com azul. A nossa consciência de amor supremo expande a todo esse contexto de morte, alcançando tudo. Alcança o time a serviço do plano de restauração da vida, alcança as forças contrárias em todos os seus níveis, em todas as suas versões, nesse trabalho de transmutação de energias, alcança todos os servidores do plano, nesse trabalho de auxílio mútuo. E além, buscando a compreensão profunda de todo o contexto. Sinto muito, me perdoem, eu vos amo, sou grato, cura, abençoo, liberto, consagro. Invoco meu direito divino de clareza, invoco meu direito divino de clareza, invoco meu direito divino de clareza. Cura, resgate e ressurreição, lei superior da entrega. O arar a terra, o semear, a planta, o fruto não pertence a esse momento, pertence à eternidade. Lei superior da entrega, fazer tudo desapegado do resultado, justamente por isso. É lei. Quando você apega ao resultado, você está postergando algo profundo, necessário, que se dá ao longo da eternidade. Seres de luz, amados, gratidão a essas vidas, essências divinas, o vídeo prossegue. O vídeo prossegue. Eu fiquei um dia, dois sem desdobramento. Ontem eu busquei, não é que eu busquei, um pensamento na direção de Taikuma, dizendo: você anda tão quietinho. Eu tenho até medo quando você anda quietinho. É sinal de que a gente está trabalhando profundamente. E quando algo vier à minha consciência, vai ser porreta. Por que eu fui pensar assim? Quando foi à noite, quase amanhecendo, né? Eu estava vindo de uma noite sem lembrança de nada. Eu acordo de manhã com a lembrança do desdobramento. E eu preciso falar um pouco, né? Sem falar exatamente do desdobramento, para que as mentes não entrem em julgamento. Porque logo quando eu acordei, a minha mente começou a julgar, fazer julgamento daquilo. Invoco meu direito divino de clareza, invoco meu direito divino de clareza, invoco meu direito divino de clareza. Aí, fugindo do julgamento da minha mente, eu abro o meu celular para ver se eu tinha que responder alguma coisa, enviar link dos livros, se eu tinha que fazer algum atendimento, algum apoio. Eu encontro ali mensagem do meu amigo Sansão, finalizando assim: missão dada, missão cumprida. Aí respondi para ele: um general não abandona um soldado sozinho em campo de batalha.
E eu tenho uma conexão interna com Sansão, porque em nenhum momento do meu dia a dia, independente do dia ser intenso ou não, eu não esqueço ele. Eu respondi também com certeza, somos um. Bom, eu sempre quis saber um pouco mais, né, desdobrar mesmo sobre a lei superior do respeito à vida. E ali no início do canal Guerra de Orion, eu dizia, se a lei superior é não matar, então, ou seja, para compreender um pouco mais sobre a lei superior não matar, ele não pode tirar a vida, né? Independente de que setor da natureza essa vida se encontra, e nós tiramos a vida inconscientemente o tempo todo. Mas aquilo que eu consigo fazer conscientemente, eu faço, né? Outro dia mesmo, passando na porta do supermercado, de um supermercado, uma barata estava conseguindo fugir daqueles que a estavam perseguindo para matar. E ela se refugiou nos meus pés e eu permiti e saí andando para longe daquelas que a queriam exterminar. Chegou num determinado momento, ela simplesmente se retirou e foi embora. Então, hoje, aquele que foi general não consegue tirar a vida de nenhum ser, conscientemente, inconscientemente. Só Deus sabe das nossas aberrações. O caminho, né, principalmente na região onde eu fazia minhas caminhadas, tinha perto de uma mata, tinha sempre caminhos de formigas. Às vezes elas estavam juntadas ali, espalhadas. Eu fazia de tudo para não pisar em nenhuma. Fazia todo o esforço em não pisar em nenhuma. Então, seres de luz amados, eu sempre quis compreender a lei superior de respeito à vida. Sempre, 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 sempre. Mas muitas vezes, nos processos de transformações, para que a gente reconheça que está morto, esses processos são muitos, na verdade, dolorosos, quando o ser precisa e é absolutamente necessário a transformação, a compreensão um pouquinho mais sobre o grão de areia fininho de praia, um grão de areia por vez. A lei superior é não julgamento, mas quando a gente descreve algo a nível de transformação, é complicado, porque o julgamento já está pré-estabelecido. A contra-informação oriunda das forças contrárias à evolução, as forças da manutenção da morte, já estão estabelecidas na nossa mente. Então, eu aprendi, né, na espiritualidade comum, corriqueira, que não reconhece a lei, nem a lei, nem além lei, né? Eu aprendi que um suicida, ele vai para o pior lugar, né? Para um lugar bem ruim, fruto das suas emanações mesmo. Mas o mais rápido possível, enviado de volta à encarnação. Ele não tem muita escolha. Contudo,
Eu estou dizendo isso para mostrar como é ineficiente nosso julgamento, mesmo porque a lei superior dita o não julgamento. Você não compreende a eternidade, você não compreende o que te trouxe a morte, você não compreende por que está aqui, por que precisa fazer a jornada, você desceu aqui de paraquedas, você não sabe de onde você veio e nem para onde você vai. Por isso nosso julgamento é sempre ineficiente, a gente precisa viver internamente o tempo todo a invocação da lei superior, do direito divino de lembrar. Invoco meu direito divino de clareza. Invoco meu direito divino de clareza. Você só tem um direito divino: ter clareza sobre o fato, não sobre toda a história. Sobre toda a história você vai precisar muito da lei superior para realmente lembrar. E ir despertando grãozinho de areia de praia por grãozinho de areia de praia. Então minha filha, uma vez, acho que foi ano passado, ano retrasado, ela me liga, muito doída, sofrendo bastante, porque um amigo dela havia suicidado, né? Havia tirado a própria vida. Ela estava ali muito dolorosa, muito sofrida, chorando. E imediatamente, gente, imagina uma coisa que vem instantânea. Na mesma hora, no mesmo momento, eu vi uma borboleta voando em espiral ascendente. No mesmo momento, eu vi uma borboleta lindíssima voando em espiral ascendente. Era a alma do suicida. Aí ela continuou falando e ela disse: ele não suportou. Olha o que ela disse. Ele não suportou o fim do relacionamento com o namorado dele. Ele não suportou o fim do relacionamento com o namorado dele. Aí eu disse para ela: lei superior da compensação. Quando você vive uma sobrecarga, é uma sobrecarga, algo além daquilo que era a tua capacidade, aquilo que foi quando o frio vem, além do cobertor que você trouxe para a encarnação, imediatamente a lei da misericórdia divina sai descer sobre você, ou sobre sua alma, seu espírito, a lei superior da compensação. Se você vive uma sobrecarga, tudo pode acontecer nesse universo, por isso a lei superior da compensação. Você é compensado em ascensão, ou seja, se foi sobrecarga, se foi algo além da sua capacidade de suporte, a lei te eleva além daquele ponto. E foi o que aconteceu especificamente com aquela pessoa. Ele não veio para a encarnação com a proposta de suportar aquilo. Ele já estava suportando coisas que já eram bem difíceis, mas ele tinha um cobertor para tal, mas não tinha um cobertor para o fim daquele relacionamento. Então, de pronto, imediato, a lei da compensação desceu e o elevou além daquele ponto, além daquele ponto. Mesmo depois de desencarnado, a lei o acolheu e elevou além daquele ponto.
Ou seja, as pessoas, pelo menos da espiritualidade, eu aprendi isso. O ser desce o mais rápido possível para a encarnação e vai viver uma situação pior. Dentro da visão, a minha visão contrária a isso tudo, dentro da lei da compensação, aquele ser foi elevado além daquele ponto. Se ele desce para a encarnação novamente, aquele ponto não pesa mais sobre ele. Fim de relacionamento não pesará mais sobre ele. Assim foi o que eu vi. Porque quando a visão se abre, você já tem a compreensão daquilo que é a visão simbólica, e essa visão foi totalmente simbólica, ela está revelando. Então, não julgamento, mas ao final do desdobramento que eu tive essa noite, eu julguei. Minha mente julgava enquanto eu tinha o desdobramento. E sigam me escutando. Se você tiver suporte para tal, se você achar, considerar que não tem suporte, desligue o vídeo. Tem pessoas que vieram para essa encarnação e muitas delas dizem para mim: Sidney, eu não suporto ser humano, mas amo os animais. Não suporto ser humano, mas amo os animais. Beleza. Ame os animais, até que você faça o aprendizado de amar também toda a vida presente no reino humano, né? Não é amor suprimento, amar só os animais. Você precisa amar a vida como um todo, a vida presente em todos os reinos da natureza. Então, no desdobramento, eu tinha diante de mim uma caixa de uns 50 por 10, mais ou menos, 50 de comprimento e largura, uma caixa quadrada, por uns 10 centímetros de altura. E ali dentro da caixa, tampado, tinha muitos passarinhos da mesma raça. Era um trabalho grupal ali, trabalho de grupo. Passarinhos da mesma raça, pequenininhos, tipo o beija-flor, né, que tem um corpo pequeno, mas não era um beija-flor. Não era da raça dos beija-flores, né? Eu não tinha na minha visão referência sobre aquela raça. Mas eles estavam ali contidos dentro da caixa de papelão. Sob, debaixo da caixa, tinha uma chama invisível, que causava desconforto aos pássaros. Eu olhava aquilo ali e a minha mão, de repente, cai sobre a caixa. Aí eu vi que a chama ali, no momento que minha mão caiu sobre a caixa, a chama intensificou o trabalho com os passarinhos dentro da caixa. E eu olhava para aquilo ali e minha mão julgava. Eu queria tirar a mão, mas a mão não saía, né? Mas eu fraquejava em vários momentos, em agonia, porque era muito calor extremo dentro da caixa. Um passarinho ou outro, minha mão fraquejava, conseguia fugir. Eu olhava para aquilo sem compreender o que estava acontecendo. Aí eu vi, foi dito que eles iriam vivenciar uma morte necessária, daquela forma, e iriam estourar.
A palavra é essa, estourar. Aí naquele momento eu sabia que eles iam viver um processo de transformação intensa, né? Vivenciar algo que eu não queria, eles também não. Mas era minha mão pressionando na tampa. Aí eu dizia para mim, mas eles vão morrer ali todos sufocados, vão morrer sob calor extremo, né? Para depois estourar, virar outra coisa. Qual que é a evolução dos pássaros? O que os pássaros precisam lembrar? Eu fazia várias reflexões enquanto tentava tirar minha mão, mas minha mão não saía. A minha mão não saía. E era dito para mim internamente: os pássaros precisam estourar, virar pipoca. Aí minha mente entrou: vamos virar pipoca? A mente é terrível, né? E o nosso julgamento pior ainda. Eu acordei impactado com esse desdobramento. Era uma chama invisível. Havia condicionado o grupo ali, o grupo viver uma transformação que não seria fácil de vivenciar. O desespero os acometeu e eles ali fazendo pressão, desesperado para sair. Aí um ou outro fugia, que minha mão fraquejava. A minha mente não queria aquilo ali. Acordei lembrando da lei superior de respeito à vida. Eu falei: eu sou cruel? O general foi cruel? Que história é essa? Né? Que história é essa? Assim é o regente solar. Ele traz à vida compactada dessa versão o que for necessário para causar movimento, causar transformação. Ali a minha mão na tampa da caixa ajudava a transformação necessária, independente do meu padrão moral, independente do meu padrão de conhecimento, independente do meu aprendizado na lei de respeito à vida. Ali eu estava buscando um respeito à vida tão além que eu estava ajudando numa transformação através da dor e do sofrimento, uma transformação necessária, que conscientemente eu não faria, já que nessa encarnação eu não consigo matar uma barata que seja. Mas ali, fortalecido pelo meu espírito, eu estava ajudando aquele grupo a transformação necessária. Era transformação necessária. Aí eu tive um olhar, né, sobre aqueles que amam, os passarinhos, amam, né, os animais. Eles suportariam ajudar na transformação necessária que aquele grupo de seres precisava vivenciar? A resposta é não. A mão não suportaria, abriria logo a caixa e libertaria todos, achando que estava fazendo o melhor pelo reino, por aquele grupo, melhor por aquele grupo. Ajudá-los seria ajudá-los dessa forma a vivenciar aquela transformação. Essa é a lei superior do amor suprimento. Traz a vivência necessária para o ser e para grupos de seres, numa visão de transformação necessária. Uma visão de transformação necessária. A mente humana, o emocional humano, a condição humana não suporta auxiliar nessas transformações necessárias. Não suporta. Para isso, ela teria que ter um galardão maior de profunda compreensão e transformação em si mesma. E transformação em si mesma. Aí comecei a olhar, né,
as questões do pai, a questão da mãe, que a mãe é o feminino que passou pela gestação e concebeu, né? E o pai é aquele que colaborou no processo. Quando você vê um filho que você ama e vivendo um processo, você quer ajudar de qualquer forma, seja qual fosse o processo. E muitas vezes você quer viver o processo no lugar do filho, no lugar da filha, quer salvá-la daquilo ali de qualquer forma. Esse tipo de situação que não é ancorado na essência divina, que não reconhece que estamos mortos e o que é necessário para nos elevar à vida, não faz, não fica neutro diante do processo que o filho ou a filha esteja vivenciando. E não estou dizendo que é errado, não estou dizendo isso. Eu vivi esse aprendizado em desdobramento, porque eu não suportaria vivê-lo fisicamente falando. Eu libertaria todos. Se eu chegasse numa situação e visse alguém fazendo algo similar, eu praticamente pularia sobre aquele ser para libertar os pássaros. Acho que qualquer um de nós faria. Mas ali, no caso, a chama, ela não queimava a caixa. E quando eu falo da chama, eu lembrei de outro desdobramento. Eu caminhava na direção da chama ardente para passar por ela. E naquele momento eu não compreendia por que eu tinha que entrar na chama. Mas missão dada, missão cumprida. Eu tinha que atravessar a chama. Eu atravessei a chama. E a chama era incolor. Quando eu passava pela chama, a chama fazia uma leitura fidelíssima de mim e eu saí do outro lado, configurado como um veículo físico, de acordo com a leitura que a chama fez de mim. Então, essa chama invisível debaixo da caixa, por mais que os pássaros ali dentro não conseguissem compreender, ela estava moldando para eles um corpo para que eles habitassem para o próximo nível que eles iriam. Por isso que esse estourar seria se libertarem daquela forma para alcançar o novo. Esse estourar como pipoca era libertação da forma para alcançar o novo, aquilo que iriam vivenciar como veículo de expressão, né? Imagina se a gente vivenciar o mesmo veículo eternamente, e muitos buscam, né? Preservar o veículo físico a qualquer custo. Aí eu lembro que foi escrito durante o processo de desencarne do mestre José Teguerim Neto. Estava escrito assim, entre outras coisas: ele se permitiu renovar. Ele se permitiu renovar. Então, na minha visão ali,
diante a chama que não fazia a caixa de papelão pegar fogo, esse estourar que os pássaros iam vivenciar seria desapegar, e o desapego é complexo, desapegar daquela forma para habitar outra, mais condizente com o processo de lembrar daquele reino, daquele grupo, né? Então, como é o nosso processo de estourar, desapegar da forma para vivenciar outros veículos de expressão? Aí novamente vem o socorro do mestre Zé Tigrin Neto, dizendo que muitos de nós já estavam tecendo os seus veículos de luz e muitos já estavam praticamente com seus veículos de luz prontos, mas precisavam viver um processo de desapego para ir vivendo percentualmente falando nos veículos de luz. Então, os pássaros naquela caixa estavam vivenciando um processo para habitar seus veículos novos, mas resistiam, como qualquer um de nós resistiria ao processo da mudança. E tem pessoas que não aceitam mudar de forma alguma, lutam inclusive para não mudar, como os pássaros lutavam dentro da caixa, contra o processo de mudança, de transformação, de algo que era invisível para eles, né? Eles não compreendiam, assim como eu também não. O desdobramento do desdobramento veio depois, né? Com várias coisas que eu comecei a vivenciar logo pela manhã, com reflexões, né? A ajuda do mestre e tudo. Reflexões. E na maioria das vezes a gente luta contra a transformação. A gente se sabota o tempo todo nas transformações que nos são necessárias para a gente ir compreendendo a nossa história, para a gente habitar esses veículos de luz que já estão, em muitos casos, prontos para o habitar da alma, o habitar da consciência humana, inclusive, mas se resiste, se luta contra, inclusive. Se resiste, se luta contra. Então, a lei superior é não matar, num nível, no outro nível a lei superior é respeitar a vida, em outro nível a lei superior de respeito à vida. É uma lei que respeita a vida tão profundamente que traz para o ser a possibilidade das transformações necessárias. Mas como a gente luta contra, o processo se torna doloroso, justamente porque lutamos contra. Aí o processo tem essas vestimentas de dor e sofrimento. E quando eu digo isso, eu lembro que, pelo menos eu aprendi assim, que enquanto houver matança de animais para o consumo de carne, por que a humanidade impinge dor e sofrimento inconscientemente e muitas vezes conscientemente
e muitas vezes por ganância, a dor e sofrimento não pode ser removida dos processos de lembrar nas versões onde há consumo de carne, onde o animal nasce, se desenvolve e morre para deleite humano. Muitos comem não por fome, mas por gosto, porque é gostoso fazer um churrasquinho no final de semana, convidar os amigos, encher a cara na bebida, né? E comer ali, e tirar gosto da carne. Já escrevi tanto sobre isso, já gravei tantos vídeos sobre isso, mas chega um determinado ponto, momento na nossa trajetória, que isso é tão bem assimilado em nós, que a gente não precisa falar mais sobre isso. Eu vim para essa encarnação, né, sem a mínima vontade ou mesmo necessidade de comer carne, né? Esse processo possivelmente foi trabalhado intensamente, né? Em outras versões, em outras vidas passadas, simultâneas, alternativas, multiverso emaranhados quânticos. Aí eu faço para vocês a pergunta: se dentro da caixa, vivendo a transformação necessária para alcançar a vida real, mesmo que em desdobramento, fosse ali dentro da caixa, aqueles que você ama, você manteria a mão firme sobre a tampa? A resposta é não. Você não manteria a sua mão firme sobre a tampa, porque o seu emocional, né, desceria ali e você não teria força de segurar a tampa. Sua mente, né, te julgaria ao extremo e você não teria força para ser a mão sobre a tampa. Nenhum de nós que tem empatia pela dor e sofrimento do outro teria força de segurar a tampa da transformação necessária. Aquilo ali é como uma panela de pressão e nós vivemos na morte, né? E não temos força de segurar a pressão necessária à transformação. E essa transformação é para que a gente se liberte e tenha condições maiores de receber os fios de vida que descem sobre nós buscando o âmago da nossa célula, o núcleo da nossa célula, quando nós permitimos que isso aconteça. Quando a gente permite que isso aconteça. Então, talvez esse desdobramento também venha responder um pouco da pergunta que eu fiz ontem, num dos vídeos, foram 2 vídeos longos ontem, onde eu dizia o que é a cura. O que é a cura? Então, a cura tem essa nuance desse estourar, de você se abrir, permitir se abrir para um novo contexto.
E eu vi essas transformações necessárias. Ela tem a ajuda da chama invisível, tem a ajuda de um confinamento, e estamos em quarentena, que é esse confinamento. Então tem a ajuda da chama invisível, tem a ajuda do confinamento, estamos sob quarentena, e tem a ajuda daquilo que nos mantém ali na quarentena. Só que a mão é firme. Não é como foi a minha mão, indecisa. Eu estava indeciso ali, por isso que de vez em quando um ou outro fugia, porque minha mente me recriminava o tempo todo, minha mente me julgava, você é cruel, né? Acordei com esse pensamento, eu sou cruel, até que veio a ajuda do meu sem-terra, né? Do meu amigo Sansão, dizendo: missão dada, missão cumprida. E eu dizendo: um general não abandona o soldado sozinho em campo de batalha. Aí depois, quando eu estava tomando banho, o pensamento completou. Um general pega corpo por corpo abatido em campo de batalha e o faz retornar ao seio familiar, para que a família possa dar destino e chorar pelo ente querido. Esse novo código genético GNA é um veículo que tem grande parte dessa agressividade humana removido, mas não 100%. Não se pode remover 100%. Nem sei em qual proporção a gente habita esse corpo de luz sem agressividade. Mas é preciso ter coragem de se abrir e se revestir desse corpo de luz. E muitas vezes o sofrimento intenso pelo que passamos é a própria mão do nosso ser interno, né, da nossa essência divina. É a própria lei superior, né, que nos mantém ali para a transformação necessária. Para a transformação necessária. Então, seres de luz amados, eu sei que é difícil não julgar, eu sei que é complexo papai e mãe ver os filhos vivenciando situações sem que a gente queira remover deles aquela situação. Mas na maioria das vezes, quando você remove, você busca ajudar pela sua própria mão, você está indo quanto plano. Você está indo quanto plano de restauração da vida. E as forças contrárias à evolução, elas fazem esse teatro muito bem feito, para que você, na maioria das vezes, imbuído de um amor, né, que não é suprimento, você faça o que não é dentro da pura verdade da transformação. Então nada disso deveria ser feito pelas nossas próprias mãos, né? Muitas coisas a gente só pode vivenciar mesmo em desdobramento, porque nós não temos a clareza necessária
para perceber, né? Onde é que nós estamos errando, principalmente com aqueles que nós amamos. Às vezes você quer remover a todo custo na situação que seu filho ou sua filha possa estar vivenciando, mas você está fazendo aquilo puramente movido por um amor que não é amor, né? Por um amor que não ajuda a trazer vida ou fios de vida ao âmago da célula daquele ser. Então convido vocês a refletirem sobre o assunto. E se dentro da caixa fosse aqueles seres que você mais ama, você manteria a tua mão ali? Ou você a removeria de pronto, ainda julgaria a chama, a caixa e a tua própria mão? Seres de luz amados, gratidão por essas vidas, essências divinas. A nossa fala é totalmente simbólica e espiritual do ponto de vista das transformações necessárias a que fios de luz, de vida, em maior proporção, venham a banhar os nossos núcleos de células. E quantas células temos no nosso corpo? 30 trilhões? 300 trilhões? São quantas? Alguém me corrige aí? Gratidão a essas vidas, essências divinas. Nosso canal é novo, nem 1000 seguidores temos ainda. O canal precisa crescer, quanto mais canal cresce, mais os livros são distribuídos gratuitamente, mais pessoas têm possibilidades de vir para os atendimentos gratuitos, mais possibilidade nos dão de fazer o trabalho social voltado para as transformações necessárias, mais oportunidade nos dão de respeitar a vida, de amor suprimento, mais possibilidade nos dão de gravações de vídeos. Ou seja, as oportunidades crescem exponencialmente. E todo o trabalho que fazemos nesse sentido é gratuito. E todo trabalho sobrevive de doações. Então, se você pode, se você puder, doe ao canal para os trabalhos que fazemos. Gratidão a essas vidas, essências divinas. E por favor, compartilhe os vídeos, faça os comentários, deixe o like, se inscreva no canal. Obrigado.